Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus, que é a nossa esperança. Amém? Quero convidar você a já ir abrindo a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler os últimos versículos a partir do versículo 6 a 14. Hoje, com alegria, nós chegamos ao fim dessa série que chamamos Peregrinos, exposições na primeira epístola de Pedro, que nos fizeram pensar e também enxergar a nossa vida como peregrinos nessa vida aqui. Isso é, o apóstolo Pedro, ele dirigiu essa carta não para uma igreja específica, mas para uma série de igrejas ali na região da Ásia Menor, já distante de onde a fé cristã tinha iniciado em Jerusalém, de onde os apóstolos começaram o ministério. Pedro enviou essa carta a crentes que estavam vivendo em lugares com cultura, valores diferentes, que estavam enfrentando duras perseguições, difamações, todo tipo de oposição à sua fé, mesmo daqueles que antes eram seus parentes, seus vizinhos, seus compatriotas. E é sabendo disso que o apóstolo Pedro envia, então, essa carta para encorajá-los, encorajar eles a permanecer firmes na graça de Deus, mas de uma forma muito especial, mantendo os seus olhos fixos naquela que era a esperança deles. A herança deles era a glória eterna, com Cristo Jesus, o Senhor da vida deles. Assim, quero convidar você agora, nesse finalzinho, a refletirmos sobre as últimas palavras, as últimas recomendações de Pedro, a sua despedida e aquilo que é a verdade do Senhor para a nossa vida ainda hoje. Nós, peregrinos, precisamos da graça do Senhor, mantendo os nossos olhos fixos na esperança da glória de Deus. Vamos ler então? Diz assim o texto: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações. E também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos Teu nome, porque o Senhor é o Deus de toda esperança e de toda graça. Ó Senhor, abre o nosso entendimento e dá-nos a direção do Teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Faz-nos entender aquilo que nós precisamos para viver, Senhor, tanto os dias de bonança como os dias difíceis nessa vida. Fortalece-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, versículo 6 que nós acabamos de ler começa com essa conjunção, portanto. E isso porque ele está conectando isso que ele vai falar agora com o que ele já tinha falado anteriormente. E antes ele tinha expresso algumas recomendações aos presbíteros, aos líderes da igreja, mas também havia falado para todos e estimulado a todos, inclusive os jovens e os mais novos na fé, para que eles se sujeitassem aos seus líderes no Senhor, para que eles
sujeitando-se diante dos líderes, pudessem ter certeza de que estavam sendo fiéis a Deus e também de que Deus lhes concedia graça. Porque, como nós lemos, ele cita Provérbios dizendo que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E se antes as recomendações eram para que eles fossem humildes uns aos outros, agora eles deviam ser humildes para com Deus. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Nesses versículos anteriores, na semana passada, o pastor Rafael trouxe algumas coisas que eu queria passar rapidamente, só para a gente não perder o fio aqui. É que existem dois jeitos de viver a vida. O jeito de sustentar um coração orgulhoso e o segundo, que é aprendendo a alimentar um coração humilhado. Quanto aos que sustentam esse coração orgulhoso, nós vimos que esse caminho traz uma certeza, que a mão de Deus está contra você. Sim, Deus se opõe e não se permite acessar aqueles que resistem no seu coração e que não se sujeitam nem aos homens e também tampouco de Deus. E nós vimos ainda que, de uma forma bem particular, um homem que não se sujeita à liderança estabelecida por Deus é incapaz de se sujeitar ao próprio Deus. E o segundo caminho é daqueles que humilham o seu coração, sendo submissos aos seus líderes, desde que eles sejam fiéis à palavra do Senhor, e agora eles precisam se humilhar diante de Deus. Esses humildes são aqueles que submetem a sua vida numa relação de dependência do Senhor, daqueles que confiam na verdade de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso e gracioso e inteiramente comprometido a conceder graça àqueles que o buscam com o coração quebrantado, àqueles que reconhecem que Deus é verdadeiramente o Senhor das suas vidas. Humilhem-se, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Aqui nesse termo há uma correlação direta com o Antigo Testamento, porque diversas vezes no livro de Êxodo, na história que nós temos de como Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, ele usa exatamente essa expressão. A mão de Deus, a poderosa mão de Deus, é quem os dava livramento. Aqui, certamente, a mão do Senhor é a lembrança do seu poder para agir e para intervir na vida dos seus filhos, para intervir, inclusive, na história do mundo. Mas, principalmente, é no seu poder de sustentar o seu povo mesmo diante das dificuldades. Assim, as perseguições e as provações que o povo de Deus enfrentava não deviam levá-los a criar qualquer tipo de sentimento de objeção ou de rebelião contra Deus. Pelo contrário, mesmo as mais difíceis provações, nós devemos suportá-las confiando as nossas vidas ao Senhor, humilhando o nosso coração diante de Deus, reconhecendo a nossa incapacidade de resolver os problemas e confiando que Ele dará no devido tempo o livramento. Portanto, não rebele o seu coração contra Deus, não questione o Senhor achando que Ele não se preocupa com você. Pelo contrário, tenha certeza de que, mesmo nas maiores dores que os homens podem nos causar nessa vida, sendo difamados, tendo o nosso nome desonrado, a nossa família perseguida, em todo o tempo, se cumpre a palavra do Senhor, de que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Confiemos então, irmãos, que vale a pena humilhar nossas vidas debaixo das mãos poderosas de Deus. As mãos que podem, as únicas mãos que podem nos sustentar em meio às dificuldades nessa vida. Mas ele continua no versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E essa palavra também está continuada, está conectada ao que nós acabamos de ver. Em meio a esses sofrimentos e essas perseguições pela sua fé em Jesus,
É natural que eles sentissem preocupações. Nós sentimos preocupações no nosso dia a dia, mesmo nas coisas comuns, e não basta muito, não. Se o mês esquenta, a conta de luz fica cara, a gente já fica preocupado. Será que eu vou chegar com algum cascalho no final do mês? Será que com o preço das coisas aumentando no mercado, a minha família vai ficar desabastecida? O plano de saúde aumentou. Como que a gente fica agora? Vou ter que cortar? Será que eu vou ter que enfrentar a fila do SUS? Ou ainda, o nosso emprego. Basta o nosso chefe chegar de manhã com a cara virada, não gostar de uma entrega nossa, a gente já fica temeroso, né? Nosso coração já teme se a gente vai ter emprego para o dia seguinte. Mas a verdade é que aqueles que se humilham diante de Deus aprendem a lançar sobre Ele as suas ansiedades. De uma só vez, nós temos a certeza de que nós podemos lançar sobre o Senhor da nossa vida tudo aquilo que nos preocupa, principalmente se estamos tratando de algum tipo de perseguição acerca da nossa fé. Nós não devemos andar temerosos, mas ter a certeza de que o próprio Deus está ao nosso lado. Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos de coração. As ansiedades tornam o coração confuso, são muitas possibilidades, direções, a gente faz planos, mas a verdade é que muitas vezes essas preocupações não revelam saídas, mas a nossa falta de fé, nossa falta de confiança em Deus. Novamente entra em conflito a vida daqueles que querem dar um jeitinho seu, daqueles que querem conduzir a vida segundo os seus próprios caminhos, aqueles que querem fazer as suas leis, aqueles que acham que as suas forças são suficientes. Meus irmãos, nós podemos confiar no Senhor, na certeza de que são os humildes nessa terra, que lançarão as suas ansiedades sobre Deus e de que Ele, de fato, nos livra no devido tempo. As nossas vidas dependem de Deus somente, não dos planos que nós podemos traçar. Humilhem-se e lancem no Senhor as suas ansiedades. Quando lançamos a nossa ansiedade sobre Deus, mesmo que as lutas persistam, nós sabemos que Ele cuida de nós. É isso que nós acabamos de ler. Verdadeiramente Ele cuida de nós. Eu estou apontando para lá, mas é para cá, né? Eu vejo o texto aqui na frente. A verdade é que Deus se importa com tudo aquilo que nós estamos passando. Não há absolutamente nada nessa vida que esteja oculto diante dos olhos do Senhor. E toda dor, todo sofrimento terá o seu fim. Porque nós podemos confiar que Ele tem mãos poderosas para agir. Os ombros dele são largos para receber as nossas ansiedades. Nós não precisamos trilhar essa vida como peregrinos sozinhos. Nós temos um Deus que zela por nós, que nos dirige no meio do caminho. Amém? Versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aqui uma firme revelação e para ela duas advertências. Sede sóbrios, estejam alertas. Vocês precisam zelar pelas suas vidas, é isso que ele está dizendo. Pedro revela que por trás dessas angústias que perseguiam os crentes, dessas oposições à sua fé, que lhes causavam dores, que muitas vezes tiravam os seus empregos, poderiam oferecer-lhe prisões, tocar na vida dos seus familiares, mesmo essas coisas mais difíceis ou até a morte. Tudo isso, toda essa oposição à sua fé, tinha um motivador por trás. Satanás, o inimigo de vocês, é isso que ele diz. Muitos ignoram, irmãos, a atuação de Satanás e cometem um grande erro ao subestimar que ele não age no mundo. Pedro está chamando a atenção dos crentes para que não subestimem Satanás. Pelo contrário, devem estar atentos e vigilantes, percebendo
que esses embates espirituais têm uma motivação, têm um causador. Note, entretanto, que ele não é um adversário ou rival de Deus. Não é isso que está escrito no texto. Ele diz que Satanás é o inimigo de vocês, nosso inimigo. Pedro os adverte para que, estando alertas, eles não se iludam, trazendo sobre eles, primeiro, nenhum tipo de, talvez, arrogância espiritual, julgando-se santos o suficiente para andarem desatentos do que Satanás tem feito no mundo, mas também os convoca à sobriedade, a uma postura equilibrada diante dos homens e diante de Deus, sabendo também reconhecer e não confundir que o papel de Satanás como nosso inimigo não o põe como um rival à altura do nosso Deus. Satanás certamente está por trás de muitas dessas obras que trazem oposição à fé dos cristãos e à nossa fé, mas principalmente a sua inimizade consiste em nos acusar diante de Deus. Por isso ele anda ao derredor, procurando, caçando como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. A verdade é que ele acusa diante de Deus e ao coração frágil ele consegue alcançar. Principalmente difamando o nome do próprio Deus ou plantando dúvidas no nosso coração, acusando-nos de pecados, de que não temos como confiar em Deus ou mesmo de suportar as dificuldades, que o caminho é livrar-se dessa fé. Assim, nossos problemas se resolvem rapidamente. Satanás, ele nos acusa com o objetivo de criar uma desconfiança no nosso coração. A desconfiança da justiça de Cristo que nós recebemos pela fé. A desconfiança que rouba não a nossa salvação, mas que pode atingir a alegria e a certeza que você tem da salvação em Cristo Jesus. Todavia, se você crê em Jesus, você não deve ter medo de Satanás. Não deve ter medo de que ele roube a sua salvação, pois nós devemos confiar nas palavras do próprio Senhor Jesus. Foi ele quem disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Foi isso que ele disse. Nós somos ovelhas do Senhor. E as ovelhas dele, ninguém, nem Satanás, nem outro inimigo, pode arrebatar das suas mãos. E ele continua no versículo 9. Diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro encoraja os cristãos a resistir ao inimigo, a resistir a Satanás, permanecendo firmes, firmes na fé e não concedendo qualquer tipo de acesso às suas vidas, mesmo diante das situações difíceis. Pedro sabia mais do que ninguém como Satanás é dedicado em ganhar terreno no coração do homem. Ele sabia que Satanás é capaz de utilizar a vida até dos próprios crentes para atrapalhar a obra do Senhor. Anos antes, quando Pedro estava ainda com Jesus no seu ministério terreno, eles em viagem receberam um ensino de Jesus, onde Jesus falava claramente sobre a sua obra. Ele falava exatamente de que lhe era necessário morrer e depois ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, por um impulso, tenta repreender o Senhor, dizendo: nunca, Senhor, jamais isso lhe acontecerá. Pedro foi repreendido por Jesus. Jesus lhe disse: para trás de mim, Satanás, aparta-te de mim. Você não pensa nas coisas de Deus,
mas nas coisas dos homens. A realidade, irmãos, é que nós precisamos estar realmente alertas e vigilantes para resistir à obra do inimigo, para permanecer firmes na fé. E esse equilíbrio não pode vir de outro lugar, senão realmente da fé. E aqui a fé não deve ser confundida com a fé individual ou algo subjetivo, mas ele se refere exatamente à fé objetiva, como o conjunto daquilo que cremos, da obra de Deus e da obra do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus, ensinado pelos apóstolos. Temos de fato nessa batalha o próprio Deus ao lado daqueles que permanecem nele. E isso para nós é uma certeza de vitória, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E não somente isso, irmãos, mas os cristãos não devem se sentir atemorizados diante de Satanás, ao ponto de acharem que são talvez o mais aflito, ou os mais aflitos entre os homens nessa terra. Tem gente que vive assim, achando que todo tipo de problema, todo tipo de mal só acontece com ela. Que ela sai na rua, pisa na poça. Está voltando para casa, pisa na mesma poça. Só comigo acontece isso. Só comigo sobrevêm as perseguições. Não, não é isso que acontece. Pedro diz, garante a eles que vocês sabem, certamente no mundo todo, há irmãos que passam pelos mesmos sofrimentos que vocês. Dentre todas as palavras que Pedro podia escolher, ele decide unir os cristãos em todo o mundo, chamando-os de irmãos. Filhos de um mesmo pai, um só rebanho, de um só pastor, que tem a mais profunda união que pode existir nessa terra, a união pelo sangue de Jesus Cristo, que nos comprou na cruz do Calvário. Ah, meus irmãos, é por essa comunhão que nós temos a certeza de que nós somos família de Deus, temos o mesmo Pai, de que juntos nós podemos enfrentar e resistir ao diabo, porque nós não vemos no sofrimento do outro um motivo para desistir, pelo contrário. As lutas dos nossos irmãos não nos fazem desdenhar das suas batalhas, nem desmotivar, ou mesmo nós não achamos que somos os mais perseguidos nessa terra, pelo contrário. Nós aprendemos juntos a considerar a vida de cada irmão como preciosa, assim como nós cantamos agora há pouco. A considerar a luta dos nossos irmãos. Nós aprendemos a ver que Deus tem nos dado uma união singular nesse mundo, única no mundo, para que juntos nós possamos resistir ao diabo, para que juntos nós possamos perseverar com os nossos olhos fixos, firmados na esperança que é Cristo Jesus. Assim Deus nos uniu, irmãos, para vivermos juntos, um ao lado do outro, resistindo juntos, batalhando juntos, vencendo juntos, do amor de Jesus. Versículo 10. O Deus de toda graça, vou pedir a ajuda de vocês, podem ler comigo? O Deus de toda graça restaurará, os confirmará, lhes dará forças, dará sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Eu li o versículo 11 também. A essa altura, Pedro já havia transmitido o conteúdo da sua mensagem. E não lhe resta outro desfecho mais adequado do que se despedir com uma oração. Aqui ele está orando e abençoando os crentes, os peregrinos nesse mundo, para que eles testemunhassem a sua fé, permanecendo firmes em Deus. Firmes no Deus de toda a graça. E é com essa expressão, o Deus de toda a graça,
que ele quer destacar a forma especial com que Deus se importa, com que Deus age e com que Deus nos suporta em meio às dificuldades dessa vida. Grande é a esperança dos peregrinos, irmãos. Manter os olhos numa herança imperecível que os aguarda no dia de Jesus Cristo. Por isso ele diz, desde o capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus. É verdade que esse Deus gracioso não apenas os convidou, mas Ele realmente os chamou. Ele realmente os fez, como eleitos de Deus, participarem não só dos sofrimentos de Cristo, mas da sua glória eterna. O sofrimento é destacado aqui em contraste com a glória de Deus. Sim, os sofrimentos, por maiores que nos pareçam nessa vida, são breves quando comparados à herança eterna que nos está reservada para nós. Irmãos, mas ainda que lhes faltasse forças para crer na sua capacidade de resistir, é sabendo que Deus é gracioso, que Deus concede graça àqueles que se humilham debaixo da sua poderosa mão, que Ele traz a certeza de que esse Deus gracioso irá restaurar, confirmar, fortalecer e alicerçar a vida deles. Que segurança, irmãos, temos em Jesus. Que rica promessa é poder confiar na graça desse Deus, onde há corações quebrados e a consciência de que somos frágeis espiritualmente. Deus não recusa, pelo contrário, Deus restaura o nosso coração e nos aperfeiçoa para sermos santos como Ele nos chamou para ser. É isso que Ele diz ao longo da carta. Mais ainda, se nos falta experiência e firmeza, é pela graça de Deus que seremos confirmados para nos mantermos fiéis nesse mundo, mesmo nos dias em que as lutas sejam fortes e pareça que a nossa fé vai falhar. Meus irmãos, a graça traz forças para nos mantermos vigilantes e sóbrios, equilibrados para testemunhar o Evangelho de Jesus, para darmos bom testemunho diante dos homens e sermos conhecidos por todo o bom proceder, de forma que fique evidente nesse mundo que o Deus de toda a graça é Ele quem sustenta a nossa vida, mesmo quando nós somos assolados, difamados, caluniados. Não há em nós motivo de acusação, porque pagamos ao mundo com a moeda própria, pagamos o mal com o bem, pagamos a desgraça com a graça de Deus. Por fim, irmãos, a maravilhosa graça de Deus é quem irá fundamentá-los, colocá-los sobre firme alicerce, como pedras vivas que somos. É isso que ele diz no capítulo 2, edifício espiritual, firmado sobre a pedra que é Cristo Jesus. É sobre Ele que as nossas vidas são construídas, é sobre Ele que a vida dos peregrinos é construída. Sozinho nós não somos o templo de Deus, mas juntos nós somos edificados, fortalecidos e somos morada de Deus. Irmãos, Ele que é a pedra angular, é a esperança dos peregrinos na jornada, é a esperança do nosso lar. Ao Deus de toda graça pertence o poder, é isso que Ele diz. Ele cumprirá cada promessa da sua graça para com as nossas vidas. Aos humildes, a sua graça em mão poderosa, mas aqueles que lhe resistem, aos orgulhosos, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 12 em diante, Pedro passa a se despedir, dizendo: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que essa é a verdadeira graça de Deus.
Mantenham-se firmes na graça de Deus. 13. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Pedro se despede citando dois preciosos irmãos. Silvano, a quem nós também conhecemos como Silas, aquele que foi companheiro de Paulo. Certamente você vai se lembrar de Paulo e Silas na prisão. Era o próprio Silas. E provavelmente Silas, assim como nos indica, ele foi o amanuense, aquele que estava do lado de Pedro, ouvindo as suas palavras e registrando as suas palavras para escrever essa carta. Um irmão precioso, um companheiro, lembrando que todos nós, peregrinos, precisamos de companheiros na jornada. Ninguém vai, de fato, a lugar algum sozinho. Primeiro, damos os passos diante de Deus. Deus vai à nossa frente. Mas é fato que nós precisamos de gente para suportar a nossa vida. Nos dias de dificuldade, o Senhor nos dá consolo naqueles que são amigos fiéis, companheiros, irmãos, família de Deus. Da mesma forma, ele cita Marcos, que também se torna como um filho de grande valor para ele. E ainda cita, por fim, aquela que está na Babilônia, também eleita. Aqui existem alguns que levantam a possibilidade de que ele esteja se referindo à esposa de Pedro. Sim, Pedro era casado. E se você ler atentamente em casa você pode fazer esse exercício. Procura lá 1 Coríntios 9, 5, você vai ver que a esposa de Pedro acompanhava ele nas suas viagens. Mas o que é mais aceito, o que é mais provável aqui, é que esse termo, aquela que está em Babilônia, se refira justamente à igreja. A igreja não na Babilônia física, mas Babilônia seria uma metáfora, se referindo a Roma, a igreja aonde Pedro estava, aonde os seus amigos e cooperadores também estavam, igreja que também perseverava diante das aflições. Possivelmente essa metáfora é para que não haja uma identificação da cidade, do local exato onde eles estavam. No último versículo, versículo 14, ele diz: saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Pedro finaliza convidando eles a um costume que já existia com os judeus, a saudarem uns aos outros com beijos de santo amor. Talvez você se lembre desse costume ao lembrar que Jesus repreende um fariseu, Simão, quando Jesus vai à sua casa e Simão não o beija. É assim que Jesus fala com ele. Mas também você pode se lembrar de que quando Jesus foi traído, Judas o traiu com um beijo. Era um costume deles, costume que também não é tão diferente assim para a gente, né? Revela afeto, revela como a preciosidade na vida daqueles a quem nós temos como irmãos. Essa prática ela ganhou força na igreja primitiva e fazia até mesmo parte do culto, segundo os estudiosos, porque significava para eles que aqueles que creem em Jesus, a igreja, são como verdadeiros irmãos, preciosos, valiosos demais, e nós devemos saudar-nos com o máximo de afeto que nós temos. É claro que eu não vou pedir para você sair hoje necessariamente beijando todo mundo, e há culturas que o beijo também seria muito estranho. Por exemplo, há relatos dos missionários ou pastores no Japão, onde não é bem aceito um beijo em público, que lá é um outro tipo de tratamento, uma saudação afetiva, mas é um pouquinho mais formal. Então, não se sinta obrigado, tá? Mas, de fato, se sinta obrigado a estimar a vida dos seus irmãos como vidas preciosas para você. Se para você for comum, dê um beijo de santo amor, dê um abraço. Mostre como seu irmão é precioso, assim como nós fizemos há pouco. Não deixe de valorizar a vida daqueles que estão aqui ao seu lado, perseverando, resistindo juntos com você. Mas ele termina dizendo: paz a todos vocês que estão
em Cristo Jesus. Lembrando que a paz nessa vida não é completa, a não ser que ela seja encontrada no nome do Filho de Deus, no nome precioso daquele que é a nossa esperança, a nossa viva esperança. Essa paz, a verdadeira união com Deus por meio do seu Filho, pertence só àqueles que mantêm os seus olhos fixos em Jesus. Em 2008, o Grupo Elo, um antigo grupo cristão, teve a felicidade de descrever essa paz dos peregrinos em alguns versos. Ficou eternizado na voz do Paulo César, alguns vão lembrar, que diz: só em Jesus a paz real eu pude encontrar. Dá para cantar, né? Ele diz: só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar, me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Linda canção. Assim, irmãos, eu queria finalizar com algumas aplicações. Vou dar mais significativa, não que as outras não sejam, mas aquela que talvez seja mais preciosa e urgente. Nós temos batido algumas vezes nessa tecla, dizendo que você precisa atentar os seus olhos para a importância de não trilhar essa vida e essa jornada sozinho. Eu chamei essa aplicação de peregrino. Não tome a estrada sozinho. A gente tem insistido que a vida não é uma jornada fácil, muito menos a vida com Deus. Certamente você vai encontrar oposições, dificuldades. São muitos os desafios e nós temos um inimigo, Satanás, militando para tornar a nossa vida difícil, para nos tornar fracos e até doentes espirituais. Note que o texto aponta os seus métodos, diz que ele é como um leão. Meus irmãos, o leão não caça aqueles que estão no meio de todos. Eles preferem começar por aqueles que estão isolados, por aqueles que são vulneráveis, que estão para trás, que preferem trilhar o seu caminho sozinhos. Eles são as presas mais fáceis. O que eu quero dizer com isso, irmão, é que você não deve arriscar a sua vida tentando trilhar a vida com Deus sozinho. Não cometa esse erro. Sozinho e sem comprometer-se com a vida dos outros irmãos, e isso para nós significa, na prática, comprometer-se a vida na membresia, na igreja local. Se você não se comprometer, talvez o seu caminho seja parecido com um desses vulneráveis que nós falamos agora. Não ache que as suas próprias convicções, as suas próprias forças, o seu entendimento são capazes de suportar você nos dias difíceis. Pedro diz que você foi criado por Deus, regenerado por Deus, uma nova criatura, para ser pedra viva, parte do edifício espiritual, do corpo de Cristo, firmado e fundamentado pela vida de Jesus. E é bem possível que, não só, talvez você esteja pensando num desigrejado, mas é possível que mesmo frequentando a igreja, você esteja se colocando numa posição de vulnerabilidade, quando você decide não se importar e não se relacionar com a vida daqueles que estão aqui. Participar da vida da sua comunidade, dos momentos de alegria, dos momentos de oração, na batalha, na dificuldade, são fundamentais para sustentar a nossa fé. Não há um só dia em que eu entre e saia da casa de Deus sem que tenha certeza de que fui abençoado pela vida de vocês.
E tenho a certeza de que, de alguma forma, o Senhor também tem podido abençoar a vida de vocês por fazer parte da vida de vocês também. Não resista. Se o seu objetivo, se a sua esperança é viver com o Senhor, viver com o povo de Deus na eternidade, como é o objetivo de Pedro para eles, então por que você não vai viver isso desde já? Você só está evitando o inevitável. Se você crê em Jesus, acelere isso. Procure hoje ou quanto antes tomar essa decisão de fazer parte da membresia. Aqui você tem uma igreja séria, comprometida com o Senhor. E gente que quer se comprometer com a sua vida. Pense sobre isso. Não faça o seu coração orgulhoso. Lembre-se, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A segunda aplicação é para que você seja vigilante, para que você não viva confuso, mas para que também não brinque com Satanás. As pessoas têm vivido confusas por aí, por atribuir a Satanás aquilo que ele não é, e também por ignorar quem ele é. Pare de confundir as coisas. Satanás não tem poder de roubar a salvação dos eleitos de Deus. Nós falamos isso aqui. É o próprio Senhor Jesus que diz que tem a sua vida nas suas mãos e que ninguém pode tirar. Mas, ao mesmo tempo, não se esqueça de que a certeza da sua salvação, a alegria da sua salvação, essa pode ser roubada. Você pode se tornar um crente frágil, debilitado, doente espiritualmente. Não ignore, não brinque com o pecado. Busque ser santo como o Senhor o chamou a ser santo. Busque amar os seus irmãos com amor verdadeiro, sincero. Mas, ao mesmo tempo, também não ouse viver iludido ou confuso, achando que Satanás é um rival de Deus. Muitas vezes temos visto o povo de Deus confuso exatamente pela palavra do Senhor, de que o povo de Deus perece porque não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. E assim, vivem achando demônios e episódios espirituais em tudo que passa na vida. Mas sabe qual é o problema disso? É que em boa parte das vezes, as pessoas que assumem essa posição fazem isso para não se responsabilizar pelos seus próprios atos, por aquilo que elas mesmas têm causado, de provocação na vida dos seus irmãos ou na vida dos outros, e depois, não querendo arcar com as consequências disso, o que é mais fácil dizer? O inimigo está furioso. Isso é obra do diabo. Será que é obra do diabo? Não brinque com o Senhor, nem brinque, muito menos também, você não é chamado a isso, a brincar também com o poder de Satanás. Não ouse fugir também das suas responsabilidades. Tenha seriedade com a sua vida. Seja alerta, seja vigilante. E por fim, não viva ansioso e não tenha medo. Mantenha os seus olhos fixos na esperança da glória de Deus. Todo o sofrimento traz preocupações. E parece, às vezes, que quando falamos de sofrimento, a gente está muito desconectado do que ele está falando aqui, mas a verdade é que nos nossos dias, embora talvez nós não enfrentemos hoje, pelas circunstâncias do nosso país, perseguições como prisões ou até a morte, muitas coisas acontecem pela oposição da fé. Talvez, pela sua fé, você se sinta ou perceba que os seus amigos ou que a sua família te trate de forma diferente. Talvez você se sinta até excluído. Outros ridicularizam a sua fé. Não se engane. Muitos entre nós temos problemas, às vezes, até no próprio ambiente de trabalho. Uma promoção que não vem, mesmo com todo o trabalho e esforço, porque não fazemos parte daquele grupo específico, porque há uma oposição à nossa fé.
são coisas do nosso dia. Existem muitas outras. Talvez até mesmo seu esposo ou sua esposa, que não crê no Senhor, esteja lhe tratando de forma diferente por conta da sua fé em Jesus. Hoje, o desafio é para que você não se rebele contra Deus, nem ache que você deve desanimar por isso. Pelo contrário, se essas coisas te preocupam, você deve pedir forças a Deus. E peça a Deus que mantenha o seu olhar fixo na esperança, que é Cristo Jesus e a sua glória eterna. A herança incorruptível, que não pode ser manchada, preparada para nós. Não tenha medo de sofrer pela sua fé. Não espere que a graça de Deus seja um tempo de simplesmente bonança, de alegria, está tudo bem. Não. O que nós fomos ensinados aqui, ao longo de todo esse tempo, como peregrinos que somos, é que quando nós somos fracos, é que somos fortes. É que a graça de Deus e o seu poder se aperfeiçoam na fraqueza. E que se você tem sofrido, saiba que você tem a certeza de que Deus tem derramado a genuína graça sobre a sua vida. A graça de sofrer como Cristo sofreu, mas de vencer como Cristo é vencedor sobre todas as coisas. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, às vezes ele cita isso. Isso é importante para nós, peregrinos. O importante não é como nós começamos a jornada, mas como nós terminamos ao lado de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, peregrino nessa terra. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Tome as decisões corretas, procedam bem diante dos homens. Busquem a companhia e a membresia da igreja local. Se firmem, resistam e permaneçam na fé. Vocês irão perseverar até o fim.